Queridos, hoje nós vamos terminar o primeiro parágrafo de Gênesis 37, se o Senhor permitir. Gênesis 37, versículos 1 a 4. É o texto que temos estudado e nós já começamos a ver esse texto, já fizemos uma viagem panorâmica por toda a porção que temos chamado de sessão Toledot, que começa no versículo 1 de Gênesis 37 e vai até o último versículo de Gênesis. É a última sessão Toledot desse livro. Já fizemos várias considerações sobre essa porção toda. Fizemos um voo panorâmico sobre toda ela, do capítulo 37 ao versículo 50, destacando as características dessa porção, dessa sessão Toledot. Os irmãos se lembram, a palavra Toledot é uma palavra hebraica no plural, por isso nós falamos as Toledot, nós não falamos as Toledotes, mas as Toledot, porque é plural. O que nós temos aqui então são as Toledot de Jacó, e significa a história dos familiares, a história da família, ou das famílias, ou dos descendentes de Jacó. E essa história, essas Toledot de Jacó, começam aqui no capítulo 37, versículo 1. Na realidade, no versículo 2, conforme já vimos. E olhamos para essa visão panorâmica e dissemos depois, quando nós começamos uma visão mais detida, palavra por palavra, versículo por versículo, nós expusemos um esboço que seguiu o padrão que temos seguido ao longo dos anos, que é um esboço em 3 partes, um esboço tripartido. E nesse esboço tripartido, o primeiro ponto que nós destacamos foi uma causa do rancor dos maus contra os justos. Por que os maus odeiam os justos? Porque muitos incrédulos odeiam os crentes. Porque muitas vezes pessoas que são parentes nossos, queridos nossos, passam a nos odiar, ou passaram a nos odiar, quando nós nos convertemos. Porque os nossos amigos de trabalho, os nossos colegas de trabalho, quando descobrem que somos crentes, passam a nos olhar de outra forma. Porque isso é tão comum na nossa experiência. É claro que há pessoas incrédulas que têm uma postura diferente. É claro que há pessoas incrédulas que se aproximam ali com sua amizade, com sua simpatia. Nós somos instruídos pela palavra de Deus a sermos cautelosos, a sermos cuidadosos, porque a Bíblia fala que Satanás é um espírito que atua nos filhos da desobediência, de maneira que mesmo um incrédulo simpático e educado e amigo, ele pode ser um instrumento involuntário da ação de Satanás em nossa vida. Nós temos então que ser muito seletivos e cuidadosos no envolvimento com os incrédulos em geral. Mas o fato é que nem sempre eles se apresentam a nós como pessoas odiáveis, pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, querem o nosso mal. Mas quando isso acontece, por que isso acontece? E eu mencionei uma causa. A primeira causa presente no texto que está diante de nós é a denúncia da maldade proclamada pelo homem justo. Em Gênesis 37, nos versículos 1 e 2, nós vemos uma ilustração disso. A denúncia da maldade proclamada pelo homem justo. Nós lemos nos versículos 1 e 2 o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e nós estudamos esse versículo e vimos que existe nesse versículo um eco de uma promessa, e já comentamos esse versículo, e seguimos para o versículo 2 que diz:
esta é a história de Jacó. Aqui então mais uma vez a palavra Toledote, essas são as Toledote de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai, diz o texto. Então, com base nesse versículo, nós dissemos que uma das causas do rancor dos maus contra os justos é a denúncia da maldade proclamada pelo homem justo. O homem justo proclama, ele denuncia a maldade dos perversos. E é o que vemos José fazendo aqui. Os justos fazem isso. Eles não se conformam com a injustiça, eles não se conformam com os desvios de conduta das pessoas, e eles dizem isso. Eles denunciam isso e se manifestam contra isso. E isso gera rancores mortais, conforme vemos ao longo da história. Nós estudamos então o versículo 2, nós caminhamos pelo versículo 2 e estudamos cada pedacinho, a parte que diz, trazia más notícias deles a seu pai, comentamos essa frase, nós falamos sobre os filhos de Bila e de Zilpa, e mostramos para os irmãos quem eram especificamente esses homens, e estávamos por encerrar os nossos comentários sobre o versículo 2, quando o nosso relógio impediu que prosseguíssemos. Mas eu quero destacar dentro desse primeiro ponto, eu quero destacar que nós, os crentes, de fato, nós denunciamos os desvios dos maus. E se não fazemos, nós temos que começar a fazer isso, porque essa é a expectativa apostólica referente ao modo como os crentes devem se comportar diante do erro e diante do desvio. O apóstolo Paulo trata desse assunto, ele menciona isso no capítulo 5 de Efésios, e os irmãos devem observar essa conduta e devem ver nisso aqui uma forma como o comportamento de José se realiza em nós. Vejam o que diz Efésios 5, versículos 11 e 12. Efésios 5, 11 e 12. Diz assim, é um comando que o apóstolo Paulo dá, um comando celeste, um comando divino, que chega a nós por meio da pena do apóstolo Paulo, que produz aqui no texto sagrado essa orientação a todos os crentes de todas as épocas. O texto diz assim, vejam o versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. O que nós temos aqui é um conjunto de figuras de linguagem. O texto diz que nós não devemos ser companheiros dos perversos nas obras infrutíferas, diz aqui o texto, são obras que não produzem nada, são obras estéreis, são obras que não produzem fruto bom. E essas obras são das trevas, ou seja, obras da escuridão, são obras de desobediência, são pecados, são coisas reprováveis, são obras dos homens que vivem na escuridão, longe da luz de Cristo. E o texto diz, antes, porém, reprovai-as, ou seja, o apóstolo Paulo não quer somente aqui, nesse texto em que ele nos ensina como agir em face disso, ele não quer de nós somente uma postura passiva, em que eu me afasto dessas obras. Ele não quer somente isso de mim. Eu devo fazer isso sim. Eu devo observar as obras infrutíferas das trevas, e eu devo dizer às pessoas que as praticam, eu não vou participar disso. Eu não vou acompanhar vocês nisso. Eu não quero tomar parte nessas conversas que vocês estão tendo. Essas conversas que vocês estão tendo não me agradam e eu não quero participar disso. Eu não vou assistir às coisas que vocês estão assistindo. Eu não vou me sentar com vocês à mesa
para dizer essas coisas ou fazer essas coisas que vocês fazem à mesa. As festas e reuniões de vocês, eu fui uma ou outra vez e eu percebi que essas coisas não são boas. Essas associações que vocês fazem não são associações que edificam. Então, eu não vou participar disso. Não vou participar de suas conversas imorais, não vou participar de suas festas blasfemas, não vou participar de nada que envolva essas práticas de vocês. Ok, esse é um dever cristão relativamente óbvio, ainda que muitos cristãos talvez não tenham acordado para isso ainda. Mas o texto diz que eu não devo apenas adotar essa postura passiva, em que eu me afasto disso. O texto diz algo mais. O texto diz que eu devo reprová-las. Eu devo dizer com branda docilidade, eu devo dizer com seriedade, eu devo dizer num tom que procura de algum modo conquistar a pessoa, que o que eles fazem é errado. Eu devo dizer: olha, eu vou dizer para você por que eu não participo disso. Eu reprovo isso. E vou dizer por que eu reprovo isso. E expressar isso diante das pessoas. Esse é o dever do crente. Mas notem, essas coisas, fazer isso, afastar-se dessas coisas e denunciar essas coisas e dizer que são erradas, isso provoca rancor nas pessoas muitas vezes. O texto diz, no versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, as obras que eles fazem escondidos, o só referir, só mencionar isso, já é vergonhoso. Por isso, nós devemos nos afastar dessas coisas, e mais do que nos afastar, nós temos que reprová-las e dizer expressamente qual é a nossa opinião. Eu não me afastei porque eu não tenho agenda para isso. Eu não me afastei por falta de tempo. Eu não me afastei porque eu não me simpatizo com este ou aquele indivíduo. Não. Eu me afastei porque eu reprovo isso. Eu vejo isso como algo errado. Isso não se encaixa dentro dos meus padrões de certo e errado. Porque os meus padrões de certo e errado são ditados pela palavra de Deus. E Deus reprova essas coisas. Por isso eu não participo com vocês. É assim que tem que ser a nossa conduta. E isso vai gerar desconforto, isso vai gerar rancores, isso vai gerar inimizades. O apóstolo Pedro diz que o simples fato de nós nos afastarmos, sem falarmos nada, já vai despertar rancores. Mesmo que você não faça o que Paulo diz, se afastar e reprovar, mas apenas se afaste silenciosamente, isto por si só já vai soar na mente deles como uma denúncia. E isso por si só já vai despertar rancores também. Veja o que diz Pedro em 1 de Pedro 4. É muito claro isso em todo o Novo Testamento. O crente é alguém que desperta estranheza, usando aqui a palavra de Pedro, é alguém que desperta estranheza nos incrédulos, pelo seu modo de viver, mesmo que ele seja mudo, a sua conduta já é um sermão de reprovação. Diz assim 1 de Pedro 4, versículos 3, 4 e 5, diz assim: porque basta, ele diz, basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Gentios aqui são os pagãos, os homens que não conhecem a Deus. Quando nós éramos incrédulos, nós fazíamos a vontade dos gentios. Nós realizávamos coisas que eles queriam que nós realizássemos. Pedro diz para os crentes: chega, esse tempo acabou. Nós não fazemos mais a vontade deles, nós não atendemos mais aos seus convites, nós não seguimos mais os seus conselhos, nós não realizamos mais as coisas que eles querem que nós realizemos. Esse tempo para nós crentes ficou para trás.
E ele prossegue: tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. O texto menciona uma vida dissoluta de dissipações, em que a pessoa gasta dinheiro, se entrega a excessos. Isso é dissolução, é uma vida entregue a excessos. A pessoa gasta dinheiro, gasta o seu tempo com tudo que não presta. Isso é dissolução, ela se joga aos excessos. Concupiscências são paixões, são inclinações naturais. A pessoa segue como um animal, a pessoa segue as suas inclinações naturais, ela não coloca freios em si mesma, ela não age como alguém civilizado, ela dá expressão a todos os seus desejos os mais baixos possíveis. E o texto fala disso, dessas concupiscências. Borracheiras, aqui diz o texto, borracheiras e orgias são festas em que a pessoa bebe. Essas expressões são expressões que refletem essa prática. Borracheiras e orgias são expressões que apontam para reuniões festivas em que a pessoa bebe muito. Todos ali naquele local enchem a cara, como é o nosso costume dizer. E a festa começa com músicas e tudo mais. No nosso contexto é assim: começa com músicas e todos ali juntos, mas quando chega por volta das 11 da noite, meia-noite, queridos, ninguém para de pé. Ninguém para de pé, não importa se é uma festa de aniversário de criança, ou se é aniversário de uma freira, não interessa. O fato é que às 11 da noite, chegou 11 da noite, queridos, é hora de ir embora. São todos bêbados, até aquela senhorinha de 97 anos, cabelo azul, ela levanta bêbada e tenta dançar, e cai no meio da pista, e vão lá ajudar. É assim, tudo acaba nisso, em cachaceiros, é isso. As festas dos incrédulos são assim. E o texto fala para o crente: basta, chega disso. Nós éramos assim no passado, nós íamos em festas assim, e bebíamos, era assim. Chega, esse tempo ficou para trás, não somos mais assim. Orgias, festas que terminam em promiscuidade, nós não participamos disso, basta disso, ficou para trás. O texto fala de bebedices, aqui é a bebedice solitária, é a pessoa que chega em casa e se embebeda, sozinha. Não é a borracheira, não é a festa da bebida, não é a festa em que ela bebe sem parar, não, aqui sozinha ela bebe. Ela é uma alcoólatra, ela em casa ela não para de beber. Nós abandonamos isso, nós não somos mais assim. E o texto fala de detestáveis idolatrias, nós não participamos de nada disso, estamos longe disso. Chega, o tempo disso chegou ao fim, nós não participamos dessas coisas. Diz o versículo 4, por isso, porque nós não participamos disso, diz o texto, difamando-vos, ou o verbo que aparece aqui é o verbo blasfemar. No Novo Testamento é possível blasfemar contra Deus e contra os homens. E blasfemar contra os homens significa denegrir ou difamar os homens. Isso é blasfemar contra os homens, é denegrir a imagem dos homens, é difamar e desrespeitar os homens. Isso é blasfemar contra uma pessoa. O texto diz que eles então, vendo isso, eles blasfemam contra nós, tentam denegrir nossa imagem, tentam difamar o nosso bom nome, tentam desrespeitar quem nós somos. E o texto fala, eles estranham. Essa expressão que aparece aqui, eles estranham, é uma expressão que mostra uma forte reação emocional. Eles ficam atônicos e surpresos. Eles ficam atônitos e surpresos diante da nossa conduta. Não se conformam com o que estão vendo. Eles veem um jovem, uma moça, um jovem cheio de vida, e esse jovem não participa disso. E eles, o que você tem na cabeça? Você é um jovem. Você está, quem me dera voltar no tempo e fazer
tudo de novo em dobro. Quem me dera! E você está aí, livre, leve e solto, podendo fazer tudo isso em dobro. E você não faz. Você vai à igreja, você vai ao Darache, vê o pastor Nicolas. Eles estranham. Eles têm essa reação de surpresa. Eles ficam atônitos. É uma forte reação interior. Eles não se conformam com isso. Dizem: meu Senhor, meu Deus, como você pode não fazer essas coisas? E o texto prossegue, no versículo 4. Por isso, difamando, vos estranham, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E o versículo 5 fala da escatologia aplicada a esses homens, os quais, e essa dimensão nunca é lembrada, talvez nem saibam disso, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Esses homens todos, que têm essa reação de perplexidade diante de alguém que vive em santidade, eles vão prestar contas de todos os seus atos. Mas o fato é que eles têm uma reação dentro de si pelo simples fato de olharem o modo de vida dos crentes. E ao estranharem, blasfemam contra eles, e os desrespeitam, e denigrem o seu nome, a sua imagem, e os difamam. O que nos encoraja muitas vezes, queridos, é o que diz Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 mostra que a conduta do homem santo nem sempre produz isso, pela bondade de Deus. A conduta do homem santo nem sempre produz isso. Diz aqui Mateus versículo 5, capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, diz assim: 5,14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Isso significa que nós pertencemos a uma cidade sagrada, é a cidade de Deus, nós somos cidadãos da Jerusalém Celeste, e a Jerusalém Celeste não é uma cidade escondida. A Jerusalém Celeste é uma cidade, é como uma cidade sobre um monte. Nós somos vistos, nós não somos crentes secretos, nós não somos uma seita secreta, não, o mundo nos vê. Nós pertencemos a uma cidade sobre uma montanha, e as pessoas veem a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o modo como eu trato a minha esposa, o modo como ela me trata, o modo como eu crio os meus filhos, o modo como meus filhos me obedecem, o modo como eu vivo no meu trabalho, nos meus estudos, na minha escola. O mundo todo vê isso. Nós somos cidadãos de uma cidade edificada sobre uma montanha. Todos olham para nós, não estamos escondidos. E o texto prossegue no 15: nem se acende uma candeia, uma luz, para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um cesto. Eu não acendo uma lâmpada e coloco a lâmpada debaixo de um cesto. Eu não faço isso. Quando o Senhor Jesus acendeu a sua luz em mim, Ele não acendeu a sua luz em mim para que eu me escondesse e me afastasse do mundo, da sociedade em geral, não. O texto diz: mas essa luz é colocada no velador, ou seja, num suporte na parede. E então ali nesse suporte alto na parede, essa luz alumia a todos os que se encontram na casa. É isso que o crente é. Ele não esconde a sua fé e a sua conduta. Ele não esconde a sua luz. Ele não esconde o seu brilho, a sua chama. Todos veem, todos sabem que ele é um cristão. E vejam a sequência, diz assim: assim brilhe também a vossa luz, e a ênfase é diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, e temos falado disso, mas isso gera rancores, isso gera reações de recusa, de rejeição, mas nem sempre, porque o texto diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e vejam o efeito esperado, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Algumas vezes, essa conduta, pela graça de Deus, produz um efeito diferente. Essa nossa conduta, que tantas vezes produz ódio e rancor, outras vezes, produz o efeito de um sermão evangelístico. Os incrédulos veem aquela conduta e dizem: nós temos que ser como aquelas pessoas. Nós temos que ser como aquela família. Nós temos que nos tratar como aquelas pessoas que conhecemos se tratam entre si em casa. Eu tenho que ser um jovem como aquele jovem crente que eu conheço. De maneira que a conduta do cristão se transforma num sermão silencioso. E ele então evangeliza pelo simples fato de viver. Há uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, eu não sei se é a ele mesmo que devemos atribuir a autoria dessa frase. Eu não concordo plenamente com ela, mas ela encerra, pelo menos parcialmente, uma verdade. Ela diz o seguinte: pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Eu não concordo plenamente, porque eu acho que não é só se preciso for, não. Tem que usar palavras o tempo todo. Temos que falar mesmo o evangelho. Mas é interessante o que Francisco de Assis quis dizer com isso. Ele realça o valor do testemunho cristão como um testemunho silencioso e proclamativo. Eu vivo de tal modo que a luz de Jesus é vista em mim. E isso produz nos homens a reação do versículo 16. Eles verão a luz de vocês e glorificarão então o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, seja como for, parece que na maior parte das vezes não é isso que acontece. E temos visto isso aqui no texto de Gênesis 37. A denúncia do mal, dos atos maus, por parte do homem justo, desperta rancores, desperta ódio. E nós percebemos isso nos versículos 1 e 2. Vamos agora caminhar um pouquinho mais e vamos ver a primeira parte do versículo 3. Porque a primeira parte do versículo 3 mostra um outro motivo pelo qual os homens perversos muitas vezes odeiam os homens justos. Vejam o que acontece eventualmente, notem. Eu vou usar a palavra eventualmente nesse segundo ponto, porque isso não acontece sempre. Aconteceu aqui nessa história. E devemos estar preparados, pode acontecer conosco também. Mas por isso eu uso a palavra eventualmente. Uma das causas, a segunda causa, na verdade, do ódio dos maus contra os justos, são os afetos. Os afetos tributados, eventualmente, ao homem justo. Quando o incrédulo vê que o crente, por sua conduta, ele angaria a simpatia de algumas pessoas, isso incomoda. Isso incomoda. Pode acontecer isso, do crente por sua conduta ser admirado por seu patrão, o seu patrão gostar dele e elogiá-lo eventualmente pela sua honestidade, porque ele é o único funcionário que chega no horário, ele é o único funcionário que não sai 10 vezes para tomar cafezinho, ele é o único funcionário que não faz corpo mole quando o patrão vira as costas. Ele percebe que aquele homem é um homem realmente honesto, fiel, digno de confiança, que faz jus ao salário que recebe. E isso pode produzir, naquele chefe, naquele patrão, isso pode produzir um afeto especial por aquele empregado. Ele sabe, ele vê que é um empregado diferente.
ele vê que é um empregado honesto, ele vê que não é como os demais, que são como inimigos. Nós temos esse problema no país. No nosso país, nós fomos instruídos, isso foi uma doutrinação que se estendeu ao longo de décadas, toda uma geração aprendeu isso, toda uma geração, que ensina o seguinte: o patrão é seu inimigo, o patrão é seu opressor. Então, se você tem um patrão, você não pode amá-lo, você tem que tomar cuidado e tentar você dar uma rasteira nele, porque ele é seu inimigo, ele é um opressor, e você, se puder, levante-se contra ele. Nós não vemos, nós não percebemos na doutrinação dos jovens, seja onde estiverem, nas escolas, onde estiverem, a noção bíblica de que a pessoa que está sujeita a uma autoridade no trabalho deve honrar essa autoridade, deve ser honesto, deve ser respeitoso e deve louvar a Deus por essa pessoa, porque a rigor é por meio dela que o pão chega na minha mesa, a rigor é por meio dela que a comida está na minha mesa todos os dias. Eu tenho que louvar a Deus pelo meu patrão, eu não tenho que odiá-lo, ele não é um opressor. Claro que há patrões que são maus, é claro, está cheio disso, mas há empregados que são perversos também. E nós fomos então ensinados ao longo de gerações, de décadas, o seu patrão é seu inimigo, o seu patrão é um opressor. Irmãos, essa palavra, meu Deus, essa palavra, acho que cunharam essa palavra nas forjas do inferno. Como os perversos, como os opressores usam isso. O patrão é seu, aliás, até os seus pais são seus opressores. E os seus professores são o quê? Opressores. Todos são opressores. Odeia todos. Os pastores, opressores. Exercer alguma autoridade sobre você, opressor. Todos são opressores. Odeie-os, tenha ódio, se liberte, acorde. É a cultura woke. Acorde, liberte-se, diga não aos opressores, ao sistema judaico-cristão opressor, o marido opressor. Diga não a tudo isso. Todos são opressores. Nós somos ensinados assim. Ensinaram isso para os nossos jovens, desde pequenininhos. Décadas e décadas, sendo instruídos nisso. Não olhe para os seus pais como protetores, como bênçãos de Deus. Não olhe para os seus professores como amigos que querem investir no seu conhecimento, fontes de formação que podem ajudar você. Não faça isso. Não olhe para os seus patrões como bênçãos que Deus colocou na sua vida. Não. Todos são opressores. E então o crente não abraça esse discurso. Não, ele não abraça isso. A mente dele é instruída por outras fontes. Ele não é instruído pelos homens que ditam os valores por aí afora, no mundo e que não conhecem a Deus. Não. Por homens que seguem filosofias e ideologias satânicas. Não. A mente dele é instruída pela palavra de Deus. Então ele olha para o seu patrão e as autoridades de modo diferente. Ele entende que as autoridades são instituídas por Deus, são ministros de Deus. E isso se aplica aos pais, aos patrões, aos professores e aos governantes, a qualquer pessoa investida de autoridade. Ele aprende isso, ele louva a Deus por essas coisas. E a sua postura então é diferente no trabalho, em qualquer lugar, na escola, diante dos professores. A sua conduta é diferente, tem outra postura, uma postura amigável, honesta, respeitosa. E isso pode gerar simpatias. E os incrédulos então veem isso. E vendo o surgimento dessas simpatias, eles começam a ter inveja. Não se conformam com isso. Vejam o que aconteceu com José. Diz assim o capítulo 37,
versículo 3. Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos. Isso parece ser uma experiência comum no livro de Gênesis e parece que é comum nas famílias também. Pelo menos minhas filhas falam que é comum na minha casa. Elas falam, a Isabela e a Helena falam que a Sofia é minha filha preferida. A Sofia e a Isabela já dizem que é a Helena minha filha favorita. E a Helena e a Sofia dizem que a minha filha favorita é a Isabela. Na verdade, a minha filha favorita é... Eu não vou dizer quem é. Mas elas dizem isso, os filhos sempre reclamam disso, sempre. Sempre eles dizem isso. O papai você é o preferido do papai, você é a preferida da mamãe e tudo mais. E surgem ali os conflitos com essas acusações. Os meus irmãos dizem que eu sempre fui o preferido dos meus pais. E eu sempre digo, de jeito nenhum. Todo mundo sabe quem é o preferido do papai e da mamãe. E eu aponto quem é. E ele discorda, não é o outro. E fica essa disputa de quem era o preferido. Parece que isso faz parte da experiência comum nas famílias. E isso me parece que é algo um tanto normal. Acho que é difícil nós pegarmos os textos bíblicos e dizer que isso é errado. Parece que dizer que isso é errado é ir um pouco longe demais. Porque quando nós lemos o texto que diz Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, não parece haver nessa frase, no que vem a seguir, nenhuma nota de reprovação disso. O que nós vemos aqui, o que nós percebemos aqui, não é a reprovação porque Jacó amava mais José. Mas o que nós vemos são as consequências da maneira pouco sábia como ele lidava com isso. Ele amava de fato muito mais a José, ele amava mesmo mais a José, mas o erro dele estava na forma como ele lidava com essa questão. Ou seja, ele dava muito na cara. Então, conselho para os pais aqui. Eu sei que você tem seu preferido, eu também tenho. Estou brincando, meninos. Mas não permitam que até onde vemos, a partir do conhecimento da palavra de Deus, percebemos que a Bíblia não reprova, pelo menos não abertamente isso. Saiba administrar isso. Porque sabemos que você, ou que vocês, amam os demais filhos também e dão a vida por eles. Essa é a verdade. Mas se existe algum entre eles que desperta mais a sua simpatia, porque é mais seu amigo, porque atende melhor a sua expectativa como pai ou como mãe, se isso acontece, ok. É a experiência neste mundo. E pode acontecer isso, de você ter um filho que é mais amigo seu, que atende melhor a sua expectativa como pai ou como mãe. E você então desenvolve por ele um afeto especial. Isso pode sim acontecer. Mas se acontecer, caso aconteça, como parece ser comum, haja com sabedoria. Que foi o que faltou para Jacó. Como o pai deve agir, ou a mãe deve agir nesse caso? Evite desprezar os outros filhos. E evite praticar injustiças. Não coloque sobre o filho que não é o preferido fardos muito grandes, aliviando os fardos do outro filho que é o preferido. Não faça isso. Nutra os seus afetos com sabedoria, não sendo injusto e não desprezando ninguém. Por quê? Porque se eu for injusto e começar a desprezar os outros, de acordo com o ensino bíblico, isso vai gerar sérios problemas dentro de casa. Pastor, então pode acontecer
dos pais terem um filho preferido, eles sempre vão negar. Mas pode acontecer. Eu não tenho. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Se acontecer com você, não fique desesperado. Ah, meu coração é perverso, é o coração de Jacó. Calma, 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 calma. Não fique desesperado. Aprenda a lidar com isso com sabedoria. E não caia no erro de Jacó, que deixou isso tão nítido, que chegou ao ponto de tratar com desigualdade os seus filhos. Isso não pode acontecer, não faça isso. Trate os seus filhos com igualdade, com justiça, sem desprezar ninguém. Porque se você errar nesse campo e não souber administrar os seus afetos, de acordo com o texto aqui, nós vemos que problemas sérios vão surgir dentro de casa. Seja cuidadoso. Ah, pastor, mas não pode existir isso, não pode haver do pai e da mãe terem o seu filho preferido. Talvez não, mas estamos no mundo real. Estamos no mundo real, não estamos no céu. E no mundo real isso acontece. No mundo real isso acontece. Os filhos sabem disso, os filhos percebem isso, os pais sabem também. O que é necessário então é agir com sabedoria e equilíbrio, para evitar problemas dentro de casa. Vejam, o texto diz que ele amava mais a José que a todos os seus filhos. E o texto explica por quê. Porque era o filho, ele era filho da sua velhice. O que isso significa? É interessante. Filho da velhice, em Gênesis. Se os irmãos olharem, aqui não dá tempo, tem que correr, porque senão não consigo terminar hoje esse texto. Mas filho da velhice, em Gênesis, no capítulo 21, nos versículos 2 e 7, é uma expressão aplicada a uma criança, Isaac, que nasceu de modo milagroso. E essa é a conexão entre a expressão filho da velhice, presente em Gênesis. A noção de filho da velhice sugere a ideia de um filho que nasceu milagrosamente. Quando as minhas filhas eram pequenas, elas viviam pedindo para mim uma boneca chamada Miracle Baby. Não sei se essas mocinhas que estão aqui se lembram dessa boneca. Pai, eu quero um Miracle Baby. Lembram disso? Não? Não se lembram? Eu me lembro porque falaram tanto que eu nunca mais esqueci essa boneca. Miracle Baby. Eu comprei a Miracle Baby, durou algum tempo, acho que foi para o lixo a Miracle Baby, não durou muito tempo. Mas José era o Miracle Baby. Era o bebê do milagre. Era o bebê do milagre. E sendo o bebê do milagre, queridos, ele era mais querido. O texto diz, Israel amava mais José, porque ele era o filho da velhice, o filho improvável, o filho do milagre, o Miracle Baby, era ele. É curioso, porque depois que ele desapareceu e foi dado como morto por Jacó, recebeu a notícia falsa de que ele tinha morrido, o filho da velhice se tornou quem? Benjamim. Aí Benjamim virou o Miracle Baby. Mas a princípio era José o Miracle Baby. Era o bebê do milagre, o bebê mais querido. E essa postura de Jacó, vendo José desse jeito, como uma criança especial, fazia com que os seus irmãos o odiassem. E o que vem a seguir, na segunda parte, última parte do versículo 3 e no versículo 4, é a gota d'água. Porque notem, eu disse, no ponto 2, que um dos fatores que desperta o rancor dos injustos contra os justos,
são os afetos tributados eventualmente ao justo. Mas quando nós olhamos o versículo 3 na última parte, e o versículo 4, nós descobrimos que existe algo mais que desperta o rancor dos injustos contra os justos. E o que é? É a posição de honra. Notem isso. A posição de honra, algumas vezes galgada pelo homem justo. O que acontece quando o homem justo, então, por sua postura, conquista algumas vezes os afetos de alguém? Muitas vezes ele consegue galgar uma posição de honra. Se é no trabalho, quem é promovido? Quem recebe uma posição mais honrosa? E quando isso acontece, então os ciúmes e a inveja se transformam em algo mais intenso, conforme veremos aqui. Se transforma em ódio. Vejam o que aconteceu no finalzinho do versículo 3. É interessante, Jacó, ele realmente não aprendeu com a própria história. Vocês se lembram? O texto diz assim, que fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ele deu presente, ele decidiu dar presente para o filho. Só para um filho, só para um. Já 12. Mas ele deu um presente só para um filho. Já imaginou, estamos no Natal. Estamos no Natal. Como você se sentiria, você tendo vários irmãos, como você se sentiria se os seus pais comprassem um presente só para o seu irmão? Só para um irmão seu, e não para você. Esse modo de agir seria sábio por parte do seu pai? Se você fosse filho único, como o pastor Nicolas, né, paparicado a vida toda, não teria problema nenhum. Mas, se você tem outros irmãos, imagine, o quê? Papai deu um presente só para ele? E os outros? Não ganharam nada, vai trabalhar no campo. Vai trabalhar no campo. Muito trabalhar para você. Mas meu presente, que presente? Fora, vai trabalhar. Queridos, essa falta de sabedoria de Jacó é assustadora, porque ele devia ter aprendido com a própria história. Você se lembra da história dele quando ele era bebê? Quando Jacó era bebê, ele tinha um irmão gêmeo. Como ele se chamava? Esaú. Vocês se lembram? Vocês se lembram disso? O que acontecia com Esaú? Ele era o preferido de alguém? Sim ou não? Ele era o preferido do pai, porque o pai saboreava a caça de Esaú. Então o pai era meio abadio, né? Ele gostava do filho que trazia o churrasco, né, abadio? Ele dava preferência a Esaú, porque Esaú trazia caça para casa. Agora, quem era o filhinho queridinho da mamãe? Jacó, que era um homem mais doméstico. Isso deu problemas? Isso trouxe problemas? Isso trouxe problemas. No final da história, ou ao longo da história, Esaú quis matar Jacó. Vocês se lembram quando Jacó se casou? Ele tinha 4 mulheres. Ele tinha a preferida. Quem era a preferida? Vocês se lembram? Raquel era a preferida. Isso foi bom para o relacionamento das pessoas na casa? Não. Não. Isso gerou problemas, e vemos esses problemas se refletindo até agora, até nesse ponto da história. É por isso que a Simone é minha esposa preferida, e eu não falo para ninguém. É só ela só. Jacó devia ter aprendido. Ter preferidos em casa e dar expressão clara a isso, em detrimento dos demais, isso gera problemas. Mas ele parece que não aprendeu com isso. E veja o que ele fez. O texto diz que ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Um presentão da Tommy Hilfiger para o seu filho. Queridos, isso aqui é um presentão. E existe todo um significado nisso. O que é uma túnica talar?
É difícil, a tradução aqui é difícil, o pastor Thomas pode depois nos ajudar com isso, como hebraísta que ele é, mas a expressão ketonet passim. Ketonet passim é uma túnica que traz a ideia, passim, traz a ideia de calcanhar. E calcanhar no latim é talus. Por isso, no português ficou túnica talar. É uma túnica que vai até o calcanhar. Então, é uma túnica comprida, ou uma túnica de mangas compridas, mas, enfim, é uma veste nobre, não é uma veste qualquer. Algumas traduções trazem uma túnica colorida, porque seguem a Septuaginta ou a Vulgata. Talvez fosse sim uma túnica colorida, comprida, podia ser o ketonete, podia ter as mangas até aqui, ou até metade do braço, feita de linho ou de algodão, mas era uma peça linda, bonita. E José exibia isso, quando ele vai na direção dos seus irmãos, no campo, ele vai levando a sua túnica, da Hugo Boss, ele vai, deixa eu ver o meu aqui, eu não vou nem falar, mas era uma túnica lindíssima, e ele deu essa túnica somente, Jacó deu essa túnica somente a José. E notem bem, é interessante observar aspectos culturais aqui. Quando naqueles dias você queria colocar alguém numa posição mais alta, o que você fazia? Você lhe dava roupas novas e bonitas, roupas diferenciadas, quando você queria colocar a pessoa e atribuir à pessoa uma posição mais alta. Quando nós vamos lendo a história, nós chegamos no capítulo 41, vejam o capítulo 41, vejam o que acontece. Os irmãos de José perceberam isso, esse moço está galgando uma posição na casa muito alta, ele está sendo colocado numa posição praticamente de um primogênito, ele está recebendo um status muito alto, ganhando essa túnica. Vejam 41, 42, capítulo 41, versículo 42, fala sobre Faraó, quando quis colocar José na posição de governador do Egito. Vejam o que ele fez. Então tirou Faraó, 41, 42, o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ele trocou as roupas de José. E o que significava? Você agora está numa posição mais alta. E lendo a história toda, é curioso observar, lendo a história toda, no versículo 23, 37 e 23, você percebe que em duas ocasiões, prestem atenção na sutileza disso, o autor bíblico é muito sutil. Nós aprendemos na leitura do texto, ao longo de toda a Toledote, nós aprendemos que nos momentos em que a veste é arrancada de José, ele cai de posição. É interessante observar isso. Quando a veste é arrancada de José, ele cai de uma posição elevada. Vocês veem no versículo 23 do capítulo 37 que estamos estudando. Diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia. Quando eles tiraram a túnica dele, logo em seguida, ele virou escravo. Existe uma conexão entre tirar a túnica e ele cair de posição. Na sequência da história, você chega no capítulo 39. E veja o que acontece no capítulo 39. Mais uma vez arrancam as vestes dele. No capítulo 39, a mulher de Potifar arranca as vestes dele. E ele então cai de posição de novo. Ele deixa de ser escravo e cai para a posição de prisioneiro. É interessante o modo como o autor de Gênesis mostra isso. Os irmãos arrancam-lhe a túnica. Ele cai para a posição de escravo.
A mulher de Potifar arranca-lhe a túnica. Ele cai para a posição de prisioneiro. Veja o que diz versículo 12, capítulo 39. Diz assim: então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, e aí segue a história. Os irmãos sabem onde vai dar. Ele deixa de ser escravo, se torna prisioneiro. Então existe na Toledote, ao longo da história, uma conexão entre a túnica e a posição alta. O que acontece então aqui no capítulo 37, quando ele ganha essa túnica, isso significa que ele conquistou em casa uma posição mais alta. E o que os injustos sentem quando o justo chega nessa posição? Nesse ponto, parece que os ciúmes começam a dar lugar a algo mais sério. Vocês se lembram de Daniel? O que o fato dele galgar uma posição de destaque no reino gerou nos seus inimigos? Desejos de morte. Vejam então o que acontece. Vejam, é uma prova cabal que foi dada agora, de que Jacó amava mais José. Não havia mais dúvidas disso. Era evidente. Na hora de dar presentes, só um ganhou. Não havia mais dúvidas. José é o preferido. E ao receber esse presente, ele foi colocado numa posição mais alta na família. Diz o texto no versículo 4: vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos. E aí vem um verbo que até agora não apareceu. O texto diz que eles odiaram-no. Tradução perfeita. Tradução perfeita. Eles odiaram-no. E o que significa isso? No Antigo Testamento, o verbo que aparece aqui descreve o sentimento de alguém que quer muito fazer o mal para outra pessoa. O ódio. Eu quero destruir essa pessoa. Eu tenho que destruir essa pessoa. E notem, a palavra de Deus nos instrui de tal maneira que ela nos previne de certas coisas. Porque esses homens, quando eles começaram a odiar profundamente José, eles deram um sinal disso. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes alguém que odeia você esconde isso e consegue fingir. É o famoso hipócrita. Ele olha para você: oi, amado. Ele é dissimulado. Chamam isso, dizem que isso é ser um psicopata. Não é não. É um safado mesmo. Ele é um psicopata. Dizem. Ele sorri para você, mas ele quer que você morra. Ele odeia você. Pelas coisas porque você denuncia o mal. Porque você conquistou a simpatia de pessoas importantes. Porque você galgou pelo seu procedimento, você galgou uma posição especial. Surgiu um ódio mortal no coração dessas pessoas. Mas elas dissimulam. Mas aqui, neste caso, isso não aconteceu. E isso nos ajuda. Porque nós podemos perceber então, facilmente, quando alguém nos odeia intensamente. Veja o que o texto diz: odiaram-no e já não podiam lhe falar pacificamente. Eles não conseguiam conversar com José usando palavras brandas, serenas. Não conseguiam fazer isso. Era impossível. Impossível. Sempre que se dirigiam a ele, o objetivo era zombar, ralhar, humilhar, praguejar, xingar, sempre, sempre e sempre.
Para eles, José era um homem insuportável. Quando ele chegava, eles fechavam o rosto. E se José dissesse bom dia, eles não respondiam, ou respondiam com aspereza, sempre sendo grosseiros, sempre tentando espetá-lo, sempre tentando feri-lo, sempre tratando com palavras rudes. Note bem, notem como a palavra de Deus nos ajuda, a palavra de Deus nos ensina. Se há alguém na sua família, ou no seu trabalho, ou nos seus círculos de amizade, nos seus círculos sociais, que sempre trata você com aspereza, cuidado. Muito cuidado. A Bíblia nos ensina. Isso é um sinal. Isso é um péssimo sinal. Isso pode sinalizar um ódio mortal. Você não entende por que a pessoa te trata assim o tempo todo. Isso pode significar um ódio mortal. Seja cauteloso. Por quê? Porque nós aprendemos pela história que o ódio, ele nunca fica só aqui dentro. O ódio nunca fica só nas palavras. O ódio não se manifesta só em palavras ásperas. Ele cresce. Não existe ódio, se não for tratado, não existe ódio que fica só nas palavras. Ele cresce. E isso é perigoso. Nós veremos ao longo da história que esse ódio foi crescendo. E as palavras duras se transformaram em ações duras. E eles chegaram ao ponto de cogitar matar José. Covardemente. Não mataram porque houve intervenção do irmão mais velho. Tenham cuidado, queridos. A palavra de Deus nos instrui, nos alerta. Cuidado, aprendam a viver. Aprendam a viver à luz da palavra de Deus. Não sejam ingênuos. Não digam, é o jeito dessa pessoa. Não. Não. Se alguém trata você o tempo todo com xingamentos, com zombarias, com desprezo, com palavras ásperas, seja cuidadoso. O ideal é se afastar dessa pessoa, porque ela está dando sinais de que odeia você intensamente. E esse ódio pode tomar outras formas. Seja neste mundo simples como as pombas, mas seja também prudente como as serpentes. A palavra de Deus é um mestre para o viver. E temos que aprender com ela. Por que tudo isso? Por que esse ódio todo? Nós aprendemos que tudo isso aconteceu e vemos tudo isso acontecendo por causa da inveja. O texto de Tito 3, eu vou terminar com esse texto. Tito 3 diz assim, Tito 3, abra sua Bíblia e veja Tito 3. Você vai encontrar numa lista a palavra inveja. E vai descobrir por que os perversos agem assim. Eles agem assim. Os incrédulos agem assim, porque é próprio deles nutrir esse traço no caráter, a inveja. Se você tem inveja no seu coração, peça ao Senhor, Senhor, socorro. Por favor, me ajude, tire isso de mim. É difícil admitir a inveja, porque admitir a inveja é humilhante demais. Admitir a inveja é se auto-humilhar e dizer, eu estou vendo que alguém é maior do que eu. Então reconhecer, mesmo que sozinho, a inveja é muito difícil. Mas se você vê inveja em você, diga, Senhor, me perdoe, me ajude, eu sou crente. Eu não posso ser assim. E eu estou vendo aqui, nesses 2 últimos pontos que o pastor mencionou, o perigo disso. E aonde isso pode me levar. Tem misericórdia de mim, eu sou um crente. Eu não quero ter esse traço no meu coração. Livra-me disso. E se você é um incrédulo, se você não crê em Cristo como seu Salvador, aprenda. Esse é um traço próprio de você. E a única forma de você se livrar disso, de uma inveja que pode se tornar em atos mortais, cruéis, é a conversão, é receber o Senhor Jesus Cristo em sua vida como seu Salvador. Não há outro remédio. Não tem terapia para isso. Não tem remédios para isso. É a conversão que pode mudar seu coração. Veja o que diz Tito 3. Tito 3, versículo 3, diz assim, pois nós também outrora
éramos nécios. Alguém que não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. A pessoa como poderia ser em português isso? Pessoa que não tem mente. A pessoa acéfala. Acerebrada. Não existe isso. Pessoa que não tem nada aqui dentro. Cabeça oca. Cabeça oca. Não seja, nós éramos cabeças ocas. Não tinha nada na cabeça. Nada. Você vê isso todos os dias. O incrédulo é um cabeça oca. Não tem nada na cabeça. O texto diz que nós éramos nécios, cabeças ocas. Nós éramos desobedientes. Nós éramos desgarrados. O que é desgarrado? O que é isso? Desgarrado é alguém que perdeu o caminho, que saiu pelo caminho errado. Nós éramos assim. Os nossos caminhos, os caminhos que nós tomávamos, eram todos errados. Sempre. Víamos alguns caminhos e a decisão sempre era errada. Sempre. O nosso Waze com problemas sérios, nos jogando nos piores caminhos. Nós éramos assim, desgarrados, os nossos caminhos eram errados. O texto prossegue: escravos de toda sorte de paixões, os desejos naturais. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e de prazeres. Eles nos dominavam, controlavam nossa vida, nos acorrentavam e dominavam tudo. E o texto fala, vivendo em malícia. Malícia pode ter uma ideia da pessoa que tem intenções imorais. Na realidade, essa expressão vivendo em malícia significa vivendo em maldade. Nós éramos maldosos, éramos maus, nós éramos maldosos. Nós víamos a maldade, isso nos dava prazer. Éramos maldosos, não havia bondade em nós. Nós tínhamos prazer em ferir alguém, em alfinetar alguém, em ofender alguém, em cutucar alguém. Nós tínhamos prazer nisso. Maldosos, sempre tentando encontrar alguma forma de mal e nos deleitávamos nisso. Maldosos. O texto prossegue, vivendo em malícia, em maldade no caso, e inveja. Ufa, achei a palavra. Malícia e inveja é a marca do homem velho. É a marca do homem sem Cristo, é uma das marcas do homem sem Cristo. O texto prossegue e fala que nós éramos odiosos. Na verdade, o certo aqui seria odiáveis ou detestáveis. Nós éramos pessoas que despertavam o ódio dos outros pela nossa perversidade. Nós éramos detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Nós odiávamos as pessoas e elas nos odiavam. Nós éramos assim. Notem, é um quadro assustador. E no quadro assustador existe uma cor específica que permeia o texto de Gênesis 37. Inveja. É o traço do homem perdido. Nós outrora éramos assim. Mas nós conhecemos a verdade. E o Senhor Jesus Cristo mudou o nosso coração. Queridos, na próxima semana nós vamos seguir nessa história. Vamos ver o que vai acontecer. É uma grande aventura pela frente. Vamos aprender novas lições da história de José. E a nossa expectativa é que essas coisas todas e as lições espalhadas que temos destacado ao longo da exposição fiquem no coração dos irmãos, mudem suas vidas e os alertem e os preparem para uma vida sábia neste mundo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas coisas que aprendemos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciar as lições que emanam desse texto
e vivamos neste mundo com sabedoria, com cautela, com cuidado, fugindo daquilo que caracteriza os perversos. E, ó Deus, se a nossa retidão, a nossa santidade despertar o ódio das pessoas, a inveja e o ódio das pessoas, por favor, protege o seu povo, ó Deus, guarda o seu povo, como o Senhor fez com José. E se alguém aqui não conhece o Senhor e é dominado por essas coisas que temos visto, que o Senhor faça com que essa pessoa se curve diante do Evangelho e nasça de novo, e entre para a família santa, e essas coisas fiquem para trás. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.